Então, vamos dar continuidade aqui à apresentação do Windows 11 e hoje eu vou estar falando sobre o Explorer, que é o navegador de arquivos e gerenciador de janela, né, da Microsoft. Eu achei algumas coisas pouco práticas, outras eu achei que deu uma melhorada. A questão do botão direito já tinha no Windows 10, né? Você clica com o botão direito no iniciar, você já tem acesso a vários links direto, né? Por exemplo, gerenciador de dispositivo, para eu abrir já mais rápido. O gerenciamento de discos, gerenciamento do computador, terminal. Ficou mais prático. Outra coisa que eu achei que ficou prático aqui é a questão da organização dos aplicativos mais usados, né? Se você, por exemplo, quiser colocar o navegador lá no primeiro item em cima, é só você clicar com o botão direito, mover para cima. Se você quiser ele em outro lugar, você arrasta com o botão esquerdo e põe na posição onde você quer, ou você pode estar agrupando. Vamos ver se agrupa mesmo. Aqui, ó, eu posso estar agrupando dentro de uma pasta específica, assim como a gente faz no celular, para ter um acesso mais rápido, né? Isso é prático. O Messenger eu não uso, então vou mandar desinstalar. Bloco de notas eu sempre uso, calculadora muito raro, joguinhos eu não uso, eu vou desafixar, vou clicar com o botão direito em cima do ícone, vou mandar desafixar do iniciar, né, porque eu não preciso dele. Os outros aqui eu uso, né, dicas eu não uso. O painel de controle eu uso com frequência por trabalhar com manutenção, então vou colocar em primeiro item. Relógio não uso, Paint também eu uso. Então tem essa praticidade aqui. Agora, quanto a todos os aplicativos, eu achei que esse botãozinho de busca aqui para mim não é prático. Pelo menos eu acho que não é prático, certo? Eu acho que deveria ter um botãozinho direto, como era no XP, como era no Windows 7. Agora vamos à questão da navegação, o Explorer. Normalmente, para abrir o Explorer, eu uso comando de teclado. Eu aperto a tecla Win mais a letra E. Ou então a gente vem com o mouse, botão esquerdo, e clica na pastinha. Ele vai abrir. Antigamente, quando a gente abria o Explorer, ele já abria neste ícone aqui, este computador. Hoje ele já abre com as pastas mais usadas. E uma coisa que eu achei interessante é que a pasta pessoal aqui está vinculada ao OneDrive. Se você não tomar cuidado, vai sincronizar online. Se você precisar, é prático, porque já faz a sincronia muito rápido. Seus arquivos já ficam sincronizados diretamente com a nuvem. Agora, a pasta do usuário mesmo, ela não está aqui. E quando a gente abria o computador, já abria diretamente desta forma aqui, ó, com os dispositivos e as pastas do usuário. Já não abre mais assim. E a pasta do usuário propriamente dita, ela vai estar aqui, ó, no disco C, usuários, deixa eu organizar aqui, usuários e o meu usuário. Aqui está a minha pasta, ó. Ela já não fica aqui como ficava antigamente. Vamos ver se eu consigo fixar isso nos favoritos. Aí, fixou embaixo, mas não fixa em cima, não fica aqui em cima, certo? No início. Você pode arrastar o quanto você quiser, que não fica no início. Aqui a gente tem as opções, a configuração, certo? Não tem muita configuração. Então ela fixou aqui. Então os favoritos já não estão aqui. Aqui são pastas do OneDrive. Os favoritos ficariam aqui. E engraçado que tem coisa que ele coloca como acesso rápido,
e é coisa que a gente não precisa, a gente não quer o acesso rápido e acaba aparecendo aqui. Depois é só configurar para não aparecer. A questão da navegação, por exemplo, se eu vier aqui na pasta imagens, tá vendo? Não aparece as minhas imagens, porque essa pasta é vinculada ao OneDrive. As minhas imagens normalmente vão ficar aqui, ó, no disco C, o usuário, o nome do meu usuário e a pasta imagem. Se eu clicar com o botão direito, eu tenho poucas opções, porque eles compactaram a visualização de opções do Explorer. Eu achei que isso não é nada prático, te obriga a dar 2 cliques onde você normalmente dava 1 clique, às vezes até mais de 2 cliques, né? Tem coisas que você tem que dar 3, 4 cliques para poder acessar uma coisa que já estava de fácil acesso. Então vamos supor que eu quero compactar essas imagens aqui num pacote do WinRAR ou zip, botão direito ele já dá a opção criar o zip, mas eu quero criar um arquivo do WinRAR, então eu tenho que vir aqui em mais opções e mandar criar o arquivo. Se eu for imprimir, é a mesma coisa, eu quero imprimir as imagens, botão direito, a opção imprimir já não vem como primária, já não vem como essencial aqui em cima, tá vendo? A gente tem que clicar em mais opções para depois ter acesso à opção imprimir, que eu achei que isso acaba atrasando a longo prazo o que a gente tem para fazer. Outra coisa que eu achei assim, que ficou muito parecido com as pastas do Linux é a questão das opções do explorador, que o menuzinho aqui, ó, ficou bem parecido com o menu do Linux. Quem tem Linux, quem já usou o Linux com o Dolphin, que é o KDE no caso, vai perceber que está muito parecido mesmo. Antigamente você tinha aqui o caminho da barra de título, uma série de outras opções. Por exemplo, eu quero entrar aqui, ó, a opção voltar. Onde é que está a opção voltar aqui? Ficou aqui agora, já não é mais na barra de navegação. No Windows 7 tinha uma opção no Explorer que era uma barrinha que ficava nessa linha aqui, ó, inferior. Se eu clicasse num arquivo, por exemplo, como esta foto aqui, aparecia todas as descrições primárias do arquivo e eu não precisava fazer edição, ou abrir ou clicar em propriedades do arquivo para poder ter acesso a essas informações, como por exemplo aqui em detalhes, né? Tipo de foto, tamanho, seria mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui aparecia numa barrinha inferior aqui, essa barrinha inferior já não aparece mais. Então tem coisas aqui que eu achei que ficaram práticas, outras nem tanto, certo? É uma coisa que eles poderiam ter colocado, que é a divisão de tela que tem no Linux. Você pega uma janela e corta ela em duas para poder gerenciar arquivos com maior praticidade. Isso a Microsoft não fez. A questão da cópia de arquivos, substituição de arquivos. Antigamente você, vamos supor, ia copiar, ele te dava a opção de substituir arquivos. Hoje você não tem mais essa opção, ele vai te dar uma série de opções para você marcar, acaba atrasando o que você ia fazer. Mas tornou-se prático porque agora tem contagem de tempo e tamanho enquanto está transferindo o arquivo, e tem a pausa, né? E a pausa não é uma novidade da Microsoft, a pausa da transferência de arquivos já existe, que eu saiba, muito antes de 2007 no Linux e alguns Apple, mas algumas coisas ficaram práticas, outras nem tanto. O gerenciador de tarefas, por exemplo, você no Windows 10 não tinha opção.
Eu não sei o que eu fiz aqui, que ele passou a aparecer aqui na barra de tarefas. Ele não aparecia. Isso aqui, ó. Gerenciador de tarefas. Ele aparecia apenas no menu iniciar. Agora ele voltou para cá. Agora vamos ver como que a gente pode estar fazendo aqui com certos ícones. Por exemplo, o ícone que fica aqui na barra de tarefas, ele aparece e você pode estar fixando. Você abriu um aplicativo, por exemplo, eu vou abrir aqui o Firefox, o novo que saiu. Eu quero que ele fique na barra de tarefas. Eu clico com o botão direito em cima, clico em fixar na barra de tarefas. Se eu não quiser, eu mando desafixar, ele vai sumir daqui. Quando eu fechar, não vai ficar o botãozinho aqui, certo? Uma coisa que tem me incomodado bastante é a questão do passar o mouse no canto da tela ou passar o mouse em cima do botãozinho clima. Ele abre sozinho. Isso é extremamente estressante. Você está fazendo uma edição, está fazendo uma navegação, você está digitando um texto, você está fazendo uma busca e sem perceber você arrasta o mouse para cima do botãozinho de clima. Isso faz com que você perca o que você está digitando ou que você está clicando, porque você, sem querer, acabou abrindo essa barrinha que vem um monte de coisa, notícias, curiosidades, que para quem está trabalhando não tem tempo, às vezes, para ficar vendo noticiazinhas e coisas do gênero, a não ser que a pessoa queira realmente estar por dentro de tudo o tempo todo. Então vamos tentar tirar esse botãozinho daqui, porque ele acaba estressando e atrapalhando o nosso trabalho quando a gente não quer. Eu vou até as propriedades da barra de tarefa, configurações, né, da barra de tarefas. Vamos ver as opções que ele tem aqui. Bate-papo estava ativado, que é o Microsoft Teams. Eu não uso, então eu desativei. Widgets está ativado, eu vou desativar. Sumiu o nosso botãozinho de clima que estava aqui, ficava incomodando, já não vai incomodar mais. Visão de tarefas. Visão de tarefas é o que? Quando você tem algo aberto e você precisa dar uma pré-visualização na janela. Então quero saber se o navegador carregou, certo? Eu não preciso estar colocando... Eu não preciso estar clicando para a janela maximizar. Eu só coloco o mouse em cima e com o mouse em cima eu tenho uma pré-visualização do que está acontecendo, inclusive transferência de arquivos e coisas do gênero, renderização de vídeos. Você quer ver o progresso, você não precisa clicar, você só põe o mouse em cima e ele te mostra o que está sendo passado. Isso então para a gente é interessante. A questão do pesquisar, caixa de pesquisa. Aqui a gente pode colocar somente ícone, ocultar, ícone e título, certo? Não deixa do jeito que está porque funciona. Os ícones da bandeja, do sistema, né, que são coisas que a gente usa ou não usa. Por exemplo, a gente quer que apareça aqui, ó, perto do relógio. OneDrive eu não uso, então eu vou desativá-lo. Status do Windows Update eu não uso. O Acrobat Manager eu não uso. Então tudo isso aqui eu não uso. Por exemplo, Skype eu uso, então eu vou colocar aqui para ficar aparecendo na barra de tarefas, certo? Então seria isso, a barra de tarefas configuradas com as minhas preferências. A questão dos aplicativos instalados, padrão aqui você muda. Eu quero um navegador de internet seja meu padrão. Chrome, por exemplo, o Firefox, eu prefiro o uso do Firefox, então eu posso clicar aqui no Firefox e modificar ele para padrão, certo? Definir padrão. Pronto, então o Firefox passou a ser meu navegador de internet padrão. PDF eu quero um padrão, certo? Eu vou mudar para o Acrobat.
E, por exemplo, Acrobat Manager, eu quero ler PDF, eu não quero ler com o navegador, eu quero o PDF mesmo no Acrobat. Então eu defino como padrão. Se eu não definir, pode ser que ele me pergunte antes qual navegador eu quero usar, qual aplicativo eu quero usar. Então, dependendo do aplicativo, é melhor você deixar sem pedir o padrão. Por exemplo, aqui eu tenho abrir com, certo? Eu vou escolher, ou então vou dar 2 cliques. Se eu der 2 cliques, ele já vai abrir com o aplicativo padrão. Se eu desmarcar a opção padrão, ele vai perguntar com qual arquivo, com qual aplicativo eu quero abrir esse arquivo. Então, a princípio, o Explorer, o que mudou foi isso. Eu achei que algumas coisas ficaram práticas, outras nem tanto. Por exemplo, antigamente no Windows 7, Windows 10, o XP, a gente clicava em botão direito, este computador, o meu computador, em propriedades, a gente tinha acesso direto ao painel de controle. Hoje já não faz mais isso. Ele vai direto para as configurações. Vamos voltar a fazer de novo. Este computador, botão direito, propriedades. Ele abriu aqui, ó. Ele não abriu o painel de controle, sendo que eu queria o painel de controle. Eu queria isto aqui, porque aqui eu faço o que eu preciso. Por aqui, às vezes eu preciso de 3, 4, 5 cliques para chegar no lugar onde eu queria. Por exemplo, eu quero mexer nas configurações de som. Eu vou ter que vir aqui e procurar configurações de som, Bluetooth, dispositivos, né? Em vez de estar aqui. Eu tenho todos os equipamentos e dispositivos externos do meu computador. Mas eu quero mexer nas propriedades de som, então eu preciso do painel de controle. Então o que eu vou fazer? Clico no iniciar, pesquisa painel, aparece o painel de controle, você clica com o botão direito e clica em fixar no iniciar e fixar na barra de tarefas. Já vai ficar mais prático, mais fácil de acessar. Então, quando eu quiser, por exemplo, mexer aqui no som, eu já tenho um acesso direto ao que eu preciso, que seria essa janelinha. Essa janelinha, para chegar por este menu, é muito complicado, muito chato. Tá vendo? É um caminho direto para eu poder estar acessando. Gravação, aqui eu tenho o meu microfone, está gravando, né? E é isso. Então, a princípio, as primeiras impressões que eu tive do Windows 11 são essas. Eu vou estar fazendo um próximo vídeo a respeito do Explorer também, como deixar ele mais prático, como melhorar o sistema de navegação e gerenciamento de arquivos no Explorer, com a opção comando de teclado, porque eu acho que comando de teclado economiza um tempo gigantesco também, sem ter que ficar arrastando o mouse até onde eu quero. Por exemplo, a opção desligar computador. Normalmente a maioria das pessoas, quando vai desligar o computador, o que elas fazem? Elas vêm até o iniciar, clica no botãozinho desligar e na opção desligar. Eu costumo usar atalhos de teclado. Eu aperto a tecla Windows mais D, né? Eu aperto a tecla Win mais a tecla D, para que ele mostre a área de trabalho para mim. Ele mostrou a área de trabalho, eu aperto Alt F4. Eu aperto esta tecla aqui, ó. Alt mais a tecla F4, certo? Vamos fazer Windows D, Alt F4. Ele vai me dar as opções do computador: desligar, suspender, sair, trocar usuário e reiniciar. É muito mais rápido, muito mais prático. Eu aconselho você a dar uma treinada nisso. Depois você não vai usar mais o mouse para fazer esse tipo de procedimento: desligar seu computador, reiniciar, suspender, o que for. Fica muito mais prático a navegação e acaba economizando um tempo no seu dia. E a princípio é isso. O essencial do Explorer no Windows 11, as melhorias.
E as coisas que eu achei desnecessário e desagradável são essas. Aí você pode estar pesquisando, se orientando também para adaptar o Explorer ao seu jeito de usar. É isso, até o próximo. Vou estar fazendo mais vídeos a respeito do Explorer e outros vídeos a respeito da estrutura de software do Windows 11, o que melhorou e o que piorou, o que ficou ruim, o que ficou agradável, o que ficou adequado, o que ficou difícil de achar, o que ficou fácil de achar, tudo isso. Então, até o próximo vídeo, né, a respeito do nosso querido bebezinho Windows 11. É mais leve que o Windows 10, eu achei um pouco mais leve que o Windows 10. Não sei se é por causa do computador, mas é isso.